Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Café de Influência. Aqui no Café nós discutimos estratégias para você influenciar comportamentos e criar a transformação sustentável que você busca, mesmo começando do absoluto zero. Muito prazer, o meu nome é Mariana, eu sou estrategista em mudança de comportamento sustentável e trabalho nessa área há mais de 10 anos, a nível internacional e no Brasil, ajudando pessoas como você, que levam adiante projetos de sustentabilidade, que têm uma missão de engajar as pessoas com o seu chamado, com esse comportamento de foco do seu projeto. E estou aqui para te dar a mão, para te ajudar a fazer isso. No café de hoje a gente vai tratar de um tema muito estratégico, que é o seguinte: como tornar normal, como normalizar o comportamento sustentável, que é o foco do seu projeto. E eu ainda vou fazer uma revelação bombástica, eu vou trazer uma oportunidade imperdível, principalmente para aqueles que ainda não entraram para o Clube de Influência, que é o meu treinamento pago, que está com inscrições abertas apenas essa semana e por muito pouco tempo. Então, atenção que isso ainda vai rolar na live de hoje, mas primeiro eu quero que a gente caia de cabeça no nosso conteúdo, porque como você sabe que a gente não faz lenga-lenga, o meu foco é vir aqui compartilhar valor com você, para você mudar o jogo no seu projeto de engajamento sustentável. Então vamos embora, vamos cair de cabeça. Por que essa questão de tornar normal, normalizar os nossos comportamentos sustentáveis é tão fundamental? Digamos que o seu projeto foque, por exemplo, em ajudar as pessoas a tomarem, de repente, um banho mais curto, economizarem água dentro de casa, por exemplo, durante o tempo de banho. Ou, que foi o caso da minha aluna Maitê na França, ou ajudar as pessoas a comerem menos carne, porque isso é importante para você. Aliás, o consumo de produtos de origem animal é um dos principais impactos que um brasileiro médio tem na sustentabilidade. Então, é um lugar onde a gente pode intervir com muito impacto, positivo. De repente, você quer ajudar as pessoas então a consumirem menos carne, como foi o caso do meu aluno Alessandro, lá em Madrid, onde ele fez uma intervenção dentro da Universidade de Madrid, para ajudar os alunos a pedirem, ou para motivar, estimular os alunos a pedirem pratos vegetarianos na cantina universitária. Aliás, também foi o tema da minha aluna Lorene no Brasil, que é a franqueada da Subway, que motivou os clientes dela a pedirem um sanduíche vegano ao invés de um sanduíche com carne. Então, digamos que esses são os seus temas. Mariana, eu não trabalho nem com alimentação vegetariana, nem com economia de água, mas eu trabalho com compostagem, ou eu trabalho com reciclagem, ou o meu tema é ajudar as pessoas a plantar árvores, a proteger a natureza, seja lá o tema qual for. De repente, para a maior parte das pessoas lá fora, isso pode soar esquisito, pode soar difícil, pode soar fora do normal, Tudo que soa, galera, mais alternativo, mais difícil, mais inconveniente, mais fora do normal, tem menos chance das pessoas adotarem. Então, o grande lance é: como é que eu faço para normalizar? Como é que eu faço para dar um tom normal? Como é que eu faço para mostrar que outras pessoas estão adotando aquele comportamento sustentável, que é o foco do meu projeto? Para que as pessoas não achem aquilo esquisito? Muito pelo contrário, porque as pessoas achem, se o meu vizinho está fazendo, se o cara da esquina está fazendo, se o meu colega de trabalho está fazendo, se o meu chefe está fazendo, se o meu amigo está fazendo, se a minha esposa está fazendo, eu vou fazer também. Então, esse é o lance. Eu vou te explicar por que tem tanta atração, essa questão da normalidade, porque as pessoas se sentem atraídas por aquilo que é percebido, visto como normal, e como que a gente pode incluir isso no seu projeto. Como que você pode dar esse ar, esse aspecto, essa percepção de normalidade ao comportamento de foco do seu projeto. Então, essa que é a abordagem de hoje. Esse que é o nosso tema de hoje. Bora cair de cabeça agora. Bora dissecar esse tema para a gente entender, então, como fazer isso. Bora, simbora. Primeiro, a gente normalizar um comportamento, a gente está utilizando uma ferramenta comportamental. A gente já está se tornando sagaz na utilização da ciência comportamental nos nossos projetos de engajamento sustentável. Mariana, o que é uma ferramenta comportamental? É um insight, é uma abordagem que deu certo em projetos de sustentabilidade para resolver desafios comportamentais. As pessoas não querem reciclar, as pessoas não querem compostar, as pessoas comem muita carne, as pessoas voam demais, as pessoas andam muito de carro. Vamos utilizar uma abordagem comportamental para resolver esse desafio. Então, são abordagens comportamentais de sucesso para resolver esses desafios comportamentais em projetos de sustentabilidade. E esse conhecimento vem da onde? Vem da psicologia, da ciência comportamental, basicamente em conhecimento de como o nosso cérebro funciona, quais são os vieses que os nossos cérebros adotam, quais são
atalhos, né? Quais são os padrões de comportamento que o nosso cérebro adota para tomar uma decisão. E conhecendo esses atalhos, a gente tem mais chance de saber influenciar, então, a tomada de decisão, porque a gente começa a perceber qual é o curso normal de tomada de decisão, qual é o curso padrão esperado das pessoas. E eu entendendo isso, eu não deixo mais isso jogar contra mim, eu começo a utilizar isso a meu favor. E como é que eu uso isso a meu favor? Utilizando dessas ferramentas, então, que foram cristalizadas a partir desse conhecimento. As pessoas, com base nesse input, nessa informação, se comportam assim ou assado. E aí as ferramentas foram cristalizadas. Por exemplo, a norma social, que é a ferramenta que a gente vai discutir hoje. Então, quando a gente torna normal, quando a gente normaliza um comportamento de foco, no fim do dia o que a gente está fazendo é utilizar a norma social, que é uma ferramenta comportamental. Então, a gente está se tornando, de fato, pessoas de influência. E há cada vez mais uma gama, uma possibilidade de utilização de ferramentas sociais, de ferramentas comportamentais. Elas vêm crescendo, existem dezenas, quiçá centenas delas já à nossa disposição. Muitas vêm da academia, muitas já vêm sendo aplicadas na prática. Aqui, no Movimento de Influência, nesse perfil, eu compartilho todos os dias casos de sucesso, evidências da utilização dessas ferramentas no caso concreto. Por exemplo, a norma social, que é uma que eu amo, talvez seja uma das minhas preferidas. O que ela diz, né? O que a norma social diz pra gente? É uma ferramenta que ajuda a gente a ter um olhar mais humano com relação às pessoas. Aliás, esse é um poder de todas as ferramentas comportamentais. Ajuda a gente a entender as pessoas com um olhar conforme elas realmente são, né? Um olhar mais realista, mais humano. E assim a gente consegue influenciar cada vez mais pessoas. O que a norma social conta pra gente, né? Qual é o conceito por detrás? Que a gente tem uma tendência natural enquanto ser humano de copiar o que as outras pessoas fazem. De ir com a maré, como eu costumo dizer, né? A gente tem uma tendência natural de copiar comportamentos, normas, regras do nosso grupo, mesmo que não sejam normas explícitas, obrigatórias, né? Então, por que isso acontece? Por vários motivos. A gente tem uma tendência a copiar as pessoas, primeiro, por uma necessidade de fazer parte do grupo. Quando a gente copia normas, regras, comportamentos de um grupo, é uma forma da gente conseguir se sentir integrado, da gente conseguir fazer parte daquele grupo de amigos, fazer parte daquele meio de trabalho, né, daquele departamento, daquele setor, se sentir parte, de repente se sentir acolhida por um parceiro ou uma parceira, se sentir acolhida pela sua família, né, se sentir acolhido pelo seu bairro, pela associação, por um grupo, né, voluntário, ou às vezes até um grupo de hobby do qual você faz parte. A gente tem uma necessidade de fazer parte do grupo. E seguir as regras, os comportamentos desse grupo é uma forma natural da gente se identificar e da gente se sentir parte daquele grupo. Um outro motivo é que a gente copiar o que as outras pessoas fazem ajuda a gente a economizar energia. Ajuda a gente a ter que pensar menos, porque pensar dá trabalho, galera. E é claro que a gente faz tudo isso de uma forma muito natural, muito intuitiva, subconsciente. Mas a verdade é que a gente busca pistas no nosso meio para economizar energia, porque a gente toma decisão o tempo inteiro. A gente tem uma limitação. A gente, enquanto ser humano, tem uma limitação cognitiva. Não dá pra gente estar tomando decisão o tempo inteiro. Então, por exemplo, ser informado, ajudado pela forma como outras pessoas se comportam no nosso meio, ajuda a gente a decidir aquela determinada tomada de decisão. Já que o outro está fazendo, provavelmente era a melhor decisão possível. Eu vou copiar, eu vou repetir, eu vou fazer como ele está fazendo. Provavelmente se torna a forma mais conveniente das pessoas se comportarem. Então, seja por um motivo, seja por outro, seja pela necessidade de se conectar ao grupo, seja pela conveniência, né, de ter que evitar um pensamento muito trabalhoso para tomar uma decisão e confiar na decisão da maioria, é que a gente tem uma tendência natural de ir com a maré e copiar o que as pessoas, daquele grupo que a gente faz parte, o que a gente quer fazer parte, o que a gente aspira a fazer parte, acontece de forma natural. Então a gente copia aquilo que, né, a gente enquanto ser humano. Mariana, eu não copio nada, eu detesto o que as pessoas fazem. Aqui a gente está falando do que a maioria das pessoas fazem, né, de tendências, de atalhos, né, que a gente vê de forma comum acontecendo na cabeça das pessoas e acontece sim na cabeça das pessoas que você quer engajar. Então, de fato, as pessoas têm uma tendência natural a querer copiar o que as outras pessoas fazem. E aí, o que acontece com relação ao nosso tema sustentável? Qual é o grande benefício disso pra gente? Por que eu quero entender que as pessoas copiam o que as outras pessoas fazem?
Por quê? Se as pessoas têm uma tendência natural a copiar o que as outras pessoas fazem, se eu conseguir transmitir um ar de normalidade, ou se eu conseguir demonstrar que aquele comportamento sustentável, que é o foco do meu projeto, é o comportamento praticado pelas pessoas de um grupo, mesmo que não seja praticado por todas, mas é o comportamento praticado por aquele grupo, por algumas pessoas daquele grupo, pimba! Eu naturalmente transmito uma noção de normalidade e eu motivo as outras pessoas a quererem fazer a mesma coisa. Sem falar que aquilo ali é algo sustentável, verde, ambientalmente correto. A grande questão é demonstrar que aquele grupo, pessoas daquele grupo, comungam daquele comportamento, exercitam aquele comportamento sustentável. Tá vendo o que está acontecendo? O que eu estou falando aqui é que a gente tem opções, formas de comunicar mesmo a mensagem e ser sagaz na nossa influência. E se você comunica a sua mensagem dizendo que aquele comportamento, a compostagem, a reciclagem, o consumo de produtos vegetais, né, vegetarianos, andar de bicicleta, ser mais saudável, praticar esporte, é o comportamento do grupo, é um comportamento normal, as pessoas naturalmente vão se sentir mais atraídas por fazer aquilo ali. Elas naturalmente vão querer copiar aquele comportamento, porque elas querem fazer parte daquele grupo onde aquela intervenção acontece, onde aquela comunicação é feita. Então, essa é a grande vantagem. Se com integridade, falando a verdade, você consegue comunicar que aquele grupo, aquele meio, aquelas pessoas que você influencia, onde que eu influencio? Eu influencio na minha universidade, eu influencio no meu condomínio, eu influencio no meu ambiente de trabalho, eu influencio no meu bairro, eu influencio na minha família. Você dá um ar de normalidade, não é estranho, mas é normal. E comunicar mesmo. Olha, as pessoas desse grupo fazem a compostagem. Cada vez mais pessoas desse grupo realizam a separação de resíduos. As pessoas que frequentam essa cantina universitária, elas pedem pratos vegetarianos. Quando a gente consegue dar um ar normal, sem discutir argumentos ambientais sustentáveis, a gente está marcando um grande gol a nosso favor. A gente está trazendo as pessoas para quererem naturalmente copiar aquele comportamento, porque a gente naturalmente se sente atraído por aquilo que o meio pratica. Pelas pessoas, né, por aquilo que as pessoas do meio que me interessam, com as quais eu me identifico, ou que eu aspiro me tornar no futuro, realizam. Essa que é a grande sacada e é isso que a gente tem que levar para os nossos projetos. Então, as chances são, né, de as outras pessoas se identificarem com aquilo ali simplesmente por elas, mesmo que de forma inconsciente ou subconsciente, né, copiarem o que as outras pessoas fazem. E tem 2 pontos importantíssimos nesse ponto, né, nesse poder da norma social. Primeiro, né, que as pessoas têm uma tendência a querer copiar aquilo, a se sentirem atraídas por aquilo. E olha que a comunicação é bem simples, né? Mais e mais pessoas pedem pratos vegetarianos nessa cantina. Mais e mais brasileiros vêm fazendo um esforço para diminuir o consumo de carne. Mais e mais funcionários desse departamento fazem a compostagem, separam os seus resíduos. A gente vai ver mais para frente, quando eu te explicar o passo a passo certinho, que quanto mais específico a gente for, mais poder a gente tem de convencimento. Mas a ideia é dar essa noção de crescimento. E aí, como eu falei, 2 pontos importantes. O primeiro, as pessoas se sentem atraídas, né, por esse senso de normalidade, mesmo que elas não se identifiquem com um rótulo sustentável, verde, ambientalmente correto, que possa ser normalmente associado àquele comportamento. Por que mesmo que as pessoas não se identificam com aquele rótulo? Porque você não está colocando ênfase no rótulo. Você não está chamando as pessoas para fazerem uma ação sustentável, verde, ambientalmente correta, amiga do ambiente, abraçar a árvore. Você está simplesmente dizendo que as pessoas ali praticam, né? Exercitam aquele comportamento sustentável. Sem dar esses rótulos, sem dar nome aos bois. Eu falo muito, né? Dá para influenciar comportamentos sustentáveis sem utilizar a palavra S, sem utilizar a palavra sustentável, sustentabilidade. Dá e deve ser assim. Porque a maior parte das pessoas lá fora ainda não vivem de forma mais sustentável. Então, provavelmente, não se identificam com esse rótulo. Então, a gente tem que se livrar dos rótulos. A não ser que o rótulo seja algo muito importante para o seu público-alvo, que as pessoas aspirem já a querer se tornar aquilo ali, ou já sejam. Se elas já forem sustentáveis, provavelmente você nem quer influenciá-las, porque não precisa, né? Você quer justamente converter os não convertidos, você quer influenciar aqueles que não fazem aquilo. Muitas chances são, valeu Francisco, brigadão, de as pessoas não se identificarem com um rótulo verde, sustentável, ambientalmente correto. E aqui, quando a gente usa a norma social, a gente, na verdade, não está nem mencionando rótulo nenhum. A gente está esquecendo dos rótulos. Esse é o grande lance. As pessoas se sentem atraídas, mesmo que por detrás, né, daquele comportamento exista um rótulo forte, sustentável verde, independente desses rótulos, porque você não está comunicando rótulo nenhum. Esse aqui é o grande lance. E um segundo ponto importante.
mesmo que aquele comportamento sustentável, aquela norma que você está tentando comunicar, mesmo que ela não seja a norma prevalecente, mesmo que não seja a maioria das pessoas praticando aquilo. Porque vamos pensar comigo, por que a gente está aqui na live da Mariana? Por que a gente está aqui no movimento de influência? Porque a gente sofre para engajar as pessoas com os nossos comportamentos sustentáveis. Porque ainda é uma maioria das pessoas ainda não acompanham a gente, não adotam esses comportamentos. A minoria que faz isso. Então, Mariana, como que eu vou usar a norma social a meu favor se a maior parte das pessoas ainda não fazem isso? Né? Então, mas esse aqui é o grande lance. A norma social ainda assim é poderosíssima, mesmo que não seja a norma prevalecente, que é o caso dos nossos comportamentos sustentáveis, seja ele qual for o foco do seu projeto, né? E tem um lance, né? Ele não precisa ser a norma prevalecente, mas é importante que você demonstre essa noção de dinamismo, que isso vem cada vez mais crescendo no interesse ou na adoção das pessoas que você quer engajar, que também é o caso da maior parte dos nossos comportamentos sustentáveis em diferentes contextos por aí. Mesmo que não seja algo praticado pela maioria, a gente vê um interesse cada vez maior na sociedade. A gente vê os grupos cada vez mais querendo se engajar. A gente cada vez mais vê projetos pipocando por aí, como eu falei, nos condomínios, nas escolas, nas universidades, nos departamentos, nas empresas, nos bairros, nos municípios. Então, se você conseguir identificar no seu caso concreto que aquele comportamento não é aplicado pela maioria, seria maravilhoso. Isso a gente encontra no Clube de Influência, isso a gente encontra aqui no movimento, né? Mas que você já vê um crescimento, você já vê que há um burburinho, que as pessoas cada vez mais estão adotando, você vê que cada vez mais pessoas frequentam, chamam amigos para vir, mesmo que de forma tímida. Tá ótimo para você dizer, ó, isso está crescendo. Por quê? Porque essa noção de dinamismo, de que as pessoas cada vez mais se interessam, tem cada vez mais gente aparecendo, dá na cabeça das pessoas duas impressões. A primeira, se as pessoas estão mudando os comportamentos delas, é porque aquilo ali deve ser algo muito importante. É porque aquilo ali deve ser um comportamento, algo fundamental. Porque, de fato, cara, diminuir o tempo de banho é algo difícil de fazer. Mudar hábito alimentar é algo difícil de fazer. Mudar hábito de transporte dá trabalho, né? Você tem que mudar a sua logística, o seu planejamento do seu dia. E ainda assim as pessoas estão fazendo aquilo. Então é porque aquilo ali deve ser algo muito importante para aquele grupo, para a sociedade. Então, isso já acende uma luz importante na cabeça das pessoas. De novo, mesmo que de forma inconsciente, dá essa noção de importância. E a segunda coisa do dinamismo, de você mostrar esse crescimento na adoção de um comportamento sustentável, é que dá para a cabeça das pessoas a noção de plausibilidade, de possibilidade. Se as pessoas estão mudando e cada vez mais adotando aquele comportamento de foco, daquele projeto, daquela iniciativa, eu posso adotar também. Se as pessoas vêm se interessando, vêm mudando comportamentos, né? Eu também consigo fazer aquilo. Então, dá a noção tanto de importância quanto de oportunidade, de plausibilidade, de chance daquela pessoa também conseguir fazer aquilo na vida dela. Então, a pessoa se identifica com aquela mensagem. Se identifica, na verdade, com aquele grupo que vem adotando aquele comportamento. Porque ela fala, eu também, se o outro consegue, eu consigo também. Então, seja por um motivo ou por outro, a gente deve focar sempre em comunicar uma norma dinâmica. Provavelmente, no seu caso, não é a norma, né, prevalecente, prioritária, ainda é uma minoria que se comporta de forma mais sustentável no seu projeto. Mas, se você vê que aquela minoria, mesmo que de forma tímida, vem crescendo, utilize isso a seu favor. Não deixe essa oportunidade passar. Porque esse dinamismo, sem utilização de rótulos, simplesmente comunicando um comportamento que aquele grupo vem praticando, já é suficiente. As pessoas se sentem inspiradas. Muito mais que inspiradas, as pessoas adotam esse comportamento, esse novo comportamento. Essa aqui é a grande questão, né? A gente não quer mudar a inspiração na cabeça das pessoas, a intenção, a vontade. A gente quer mudar a ação. A gente está aqui para influenciar os comportamentos das pessoas. E as evidências mostram que sim, que a norma social aplicada a casos concretos, né, comunicar essa noção de normalidade, muda comportamentos na prática, porque as pessoas têm uma tendência natural a copiar o que as outras pessoas fazem. E aí eu trouxe dois exemplos, então, que eu acho bem interessantes, de contextos bem diferentes, mas que mostra pra gente que é possível sim. O primeiro foi do meu aluno Ale, que fez essa intervenção na Espanha, em 2 refeitórios universitários, 2 RUs, 2 restaurantes universitários. E o lance dele era motivar os alunos a pedirem um prato sem carne, um prato vegetariano, na fila do RU, que fazia parte do cardápio. E ele utilizou a norma social para isso. O que ele fez? Ele disse que mais e mais estudantes pedem o prato vegetariano aqui na cantina. Mais e mais estudantes vem pedindo prato vegetariano na cantina universitária. E com isso, com essa comunicação relativamente simples, mas poderosa, ele teve muito resultado. Ele conseguiu
aumentar em uma cantina em 5 vezes o número de pedidos vegetarianos e na outra cantina, no outro restaurante, ele foi de 0 a 100 pratos pedidos. Né? E com isso, então, ele conseguiu tornar pelo menos 10% das vendas daquela cantina pratos vegetarianos. Então tá vendo que a gente não tá botando foco em querer argumentar, dar murro em ponto de faca, a gente quer normalizar aquele comportamento. Uma outra intervenção que eu quero trazer para exemplificar aconteceu nos Estados Unidos, também dentro de uma universidade, e ela foi muito importante porque ela testou justamente essa questão do dinamismo. Porque a gente pode falar assim, Mariana, normal, você falar para as pessoas que alguma coisa é feita por 80% das pessoas, que a maioria das pessoas nessa universidade faz alguma coisa, coloca a mesma pressão para as pessoas se comportarem conforme. E vem cá, se for uma minoria, então, se for uma minoria que vem crescendo, essa noção de dinamismo, será que ela também tem impacto? Foi isso que essa intervenção nos Estados Unidos testou. E eles viram que sim. Eles testaram, num grupo de pessoas que estavam numa cantina universitária, uma norma que a gente chama de estática e falaram, né, 30% dos americanos fazem um esforço para consumir menos carne. E aí a pessoa chegava na fila e ia pedir o prato dela. E eles testaram com algumas pessoas uma norma dinâmica que falava o seguinte, nos últimos 5 anos, 30% dos americanos começaram a fazer um esforço para consumir menos carne. Tá vendo a diferença? Não é uma fotografia. 30% das pessoas fazem isso. Não. Olha, nos últimos anos, um número X de pessoas começou a adotar um novo comportamento. E aí ele viu que ele conseguia dobrar o número de pedidos vegetarianos naquela cantina pelas pessoas que eram sensibilizadas por aquela mensagem. Então, vamos focar na norma social, vamos trazer o senso de normalidade para o nosso projeto, principalmente se você for percebendo um crescimento na adoção desse comportamento, né, dentre as pessoas que você quer engajar, tudo com muita integridade, né, e dando prioridade principalmente a uma norma dinâmica. Então vamos lá, passo a passo, papel e caneta na mão. Mariana, como é que eu faço isso no meu projeto? O primeiro ponto, passo zero, na verdade, que eu diria para você, antes de tudo, é você ter um comportamento de foco. É você saber onde o seu coração bate. É você querer saber aonde que está o seu chamado, né? Ah, Mariana, isso é óbvio. Para muitos de vocês pode ser óbvio. Às vezes você já tem um projeto no qual você trabalha já há 10, 15, 20, 30 anos. Às vezes você está numa transição de carreira e o mundo é muito novo para você com relação à sustentabilidade e você quer fazer de tudo. Seja de um jeito, seja de outro, eu sempre falo para a gente ter ouvidos e olhos bem abertos para a gente repensar o nosso comportamento de foco, aquilo que a gente quer que as pessoas façam. Por quê? Porque isso é fundamental. Vai ficar gravada? Vai sim. Vai ficar gravada e eu vou postar logo depois que acabar. Mas fica com a gente, vamos embora. O passo a passo. Por que isso é tão importante, né? A gente ter um comportamento de foco? Porque a gente tem que ter certeza que a gente quer fomentar uma ação. E a gente tem aquilo ali como nossa estrela do norte, como nosso guia, pra gente não perder o nosso foco, pra gente não ficar influenciando intenção, pra gente não ficar dando conhecimento e esquecer que o mais importante é as pessoas adotarem aquele comportamento que a gente quer que elas adotem. Então, esse é o passo fundamental. Qual é o comportamento de alvo? A ação que você quer que as pessoas façam, né? E que seja uma ação, de preferência, com impacto massa. Você vai botar sua energia, seu coração, você quer que seja alguma coisa que tenha um impacto positivo na sustentabilidade. Por exemplo, né, as florestas urbanas. Vamos embora. Então, cada um com o seu comportamento de foco. Segundo ponto fundamental é você entender o seu público-alvo. Você saber o que está impedindo aquelas pessoas que você quer engajar. Então, não é qualquer pessoa, não é o mundo inteiro. Mariana, eu quero influenciar o mundo como eu faço. Provavelmente você não vai conseguir, porque o mundo é muito diverso. A gente precisa entender e focar em grupos específicos. Você vai atuar numa universidade, você vai querer atingir todo mundo, funcionários, professores, universitários, de todos os departamentos, de todas as faculdades. Provavelmente você não vai ter muita chance de sucesso. A gente precisa ser mais específico. De repente, os alunos, né, dos períodos específicos de uma faculdade específica, eu vou falar a faculdade de Direito porque foi da qual eu vim, da faculdade de Direito da UFES, por exemplo, a gente já começa a ser um pouquinho mais específico. Você está num condomínio, você vai falar para todo mundo? De repente eu vou falar para algum andar específico para fazer um teste piloto, ou para algum perfil específico de morador, casais, né? Por quê? Porque quando a gente é específico, a gente tem mais chances de entender as características específicas daquele grupo. Porque entre um apartamento onde mora um casal, de repente um apartamento onde moram aposentados, apartamento de famílias com crianças, os comportamentos e as realidades são completamente diferentes. E a gente quer entender, na verdade, um fio condutor, semelhança, por exemplo, né, com relação às oportunidades, aos desafios que aquele público-alvo enfrenta. Então você quer ser mais concreto, mais específico com relação ao seu público-alvo e entender aquelas pessoas a fundo, né?
observar, estudar, investigar para saber, elas não estão se engajando comigo? Será que é mesmo falta de conhecimento? Será que é mesmo falta de oportunidade, de informação? Ou será que está faltando alguma outra coisa que eu ainda não estou sabendo? E só você se engajando com essas pessoas, você entendendo essas pessoas, você passando tempo com elas, você observando, você perguntando, é que você tem mais chances de descobrir. Não existe uma verdade única nessa vida, mas você pode se aproximar mais da realidade das pessoas. Às vezes ser menos crítico e mais empático. A grande questão é a gente entender a real barreira que as pessoas enfrentam. De repente, elas não têm tempo, de repente elas não sabem fazer aquela coisa sustentável, de repente o meio onde elas convivem é muito desfavorável, todo mundo critica aquele comportamento, de repente elas não têm uma infraestrutura que ajude aquele comportamento a ser implementado. Então a gente pode abrir aí um leque de possibilidades. Entenda essas pessoas, faça um mapa dessas informações e veja, ali eu tenho mais chances de intervir. E nesse ponto da questão de você ter mais chances de intervir, será que nessa questão especificamente, a oportunidade social, ou seja, o meio social onde as pessoas convivem, é um meio que favorece ou desfavorece? Aquele comportamento é um comportamento visto como esquisito? Ou tem como você, né, desfavorável, totalmente, né, não é um terreno fértil? Para você, então, ter que intervir com uma norma social. Se for visto como alternativo, como esquisito, provavelmente a norma social vai entrar, então, a seu favor. Pode ser uma ferramenta candidata a você querer aplicar no seu caso concreto. Não existe limite de número de ferramentas para a gente aplicar num projeto, mas provavelmente você não quer usar várias ao mesmo tempo para você saber de onde que o seu resultado está vindo, né? O que está fazendo de fato a diferença na minha comunicação, no meu projeto. Provavelmente pode ser articulação de mais do que uma, mas a gente também não quer focar em 10. E de repente, nesse caso, então, se você perceber que o meio social, a oportunidade social está faltando, né? Que é um meio que não adota aquele comportamento que não favorece, que critica, que acha alternativo, que acha esquisito, grande chance de você querer utilizar a norma social para te ajudar. E aí, então, a grande pergunta que você vai precisar fazer é, será que aquele comportamento, mesmo que seja adotado por poucos, vem crescendo na adoção das pessoas? Será que você tem ali a chance de comunicar uma norma social dinâmica, mostrar esse movimento, essa possibilidade, essa oportunidade daquele comportamento então, ser copiado pelo resto das pessoas, pelos demais? Essa que é a grande questão. Então, você conseguir, através da norma social, dar essa noção de que aquele comportamento é comum, é interessante, é feito pelos outros, é sexy, é possível, né? É importante. São várias coisas que você acaba conseguindo comunicar de uma vez só. E como que você faz isso na prática? Quanto mais específico, quanto mais concreto você conseguir ser, melhor. Se você souber que aquele comportamento está crescendo na adoção de um percentual X de pessoas, ou um número X de pessoas, num determinado período de dias, meses, anos, né? Quanto mais específico a gente for, as evidências mostram, a gente consegue ser mais crível, a gente consegue engajar mais as pessoas, né? Quanto mais específico for, a gente consegue aumentar o nosso nível de influência, porque fica mais real diante das pessoas e aumenta essa chance da pessoa se identificar com aquela situação, com aquele comportamento, com aquela norma. Então, será que você consegue falar tantos por cento das pessoas começaram a realizar compostagem nesse condomínio nos últimos 6 meses? Né? Ou tantos andares, ou tantos apartamentos, tantas pessoas. Quanto mais concreto a gente for. Então, não só se pergunte se esse comportamento está crescendo na adoção, mas se force, procure formas de você medir o impacto do seu projeto. Saber quantas pessoas se engajam com você ou não se engajam com você. Para você conseguir medir. E medir é tão importante para você saber o seu impacto, quanto para você comunicar isso para as outras pessoas que você quer engajar. E aí conseguir trazer mais pessoas para o seu lado, por exemplo, através da norma social, da normalização desse comportamento de foco. Então, dê, sem dúvida, preferência à comunicação de uma norma dinâmica. Mostra esse movimento, não dá uma fotografia estática. Tantas pessoas fazem isso. Isso não tem o mesmo poder, por mais que seja a comunicação de uma norma social. Dê preferência a essa norma dinâmica que mostra esse movimento. Então, um primeiro passo, e um pequeno passo, na verdade, né? Um passo simples, prático, que eu quero te sugerir adotar nesse momento como resultado da aula de hoje, da nossa live. Na sua próxima reunião, com o seu time, com o seu cliente, ou com você mesmo. Mariana, eu não trabalho com ninguém. Eu tenho um tempo onde eu sento e reflito com relação ao meu projeto que eu levo há anos sozinha. Se pergunte, né? Eu tenho a chance aqui de aplicar a norma social? Será que se eu conseguir criar um terreno mais fértil dentre as pessoas desse grupo que eu quero engajar, para dar essa noção de não é alternativo, não é verde, não é esquisito, é normal, né? As pessoas estão fazendo. E você vê que aquele comportamento vem crescendo na adoção das pessoas.
Então, será que você não tem ali uma chance que você está perdendo, né? Que você não estava utilizando antes, mas que está ao seu alcance de comunicar nos seus e-mails, nos seus posters, nas suas mensagens de WhatsApp, no seu podcast, nas suas entrevistas, uma norma social? Pensa nisso, porque você consegue, dessa forma, atrair pessoas que não se identificam com rótulos, mas que naturalmente se sentem atraídas pelo que as outras pessoas daquele grupo fazem. E você colocar isso na sua comunicação, e isso pode virar totalmente o jogo do seu projeto e do seu engajamento. E aqui a gente está falando de uma ferramenta, dentre dezenas, centenas que existem ao nosso dispor. Então vai ser um primeiro passo importante para você começar a se familiarizar com essas ferramentas e começar a dar um passo adiante na influência de comportamento.